Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Pamela Raielli, seja muito bem-vinda. Esse canal tá começando e se você é novo por aqui, eu vou te dar um pouquinho do contexto desse canal. Eu já tinha um outro canal, também chamado Pamela Raielli, que eu comecei há uns 10 anos atrás. E nesse canal eu falava no início sobre maquiagem, depois eu fui falando sobre os cuidados com a minha casa, fiz relato de parto, né, ali, diário de maternidade, e fui falando sobre várias coisas aleatórias, assim, depois falando sobre as doenças que eu tinha na época, sobre método Billings, enfim, sobre várias coisas aleatórias. E depois de uma consultoria com a queridíssima Amanda, nós decidimos recomeçar um canal novo, com um foco, né, de vlogs e rotina doméstica, porque é o que eu quero mostrar para vocês. E o outro canal não estava me ajudando, né, na divulgação dos vídeos, na manutenção do SEO. Então, quando o canal tá muito velho, assim, é bom a gente recomeçar com um já direcionado, com foco, bem trabalhado. Então, por isso, esse canal é novo e esse é o segundo vídeo deste canal. Então, se você tá aqui, começando esse canal comigo, seja muito bem-vinda. Não esquece de se inscrever para dar aquela forcinha. Clica no like aqui pra mim e deixa um comentário, porque os comentários engajam o vídeo e aí o YouTube vai ver que eu tô começando agora, mas que vocês gostam desse tipo de conteúdo, certo? Bom, se você tá vendo esse vídeo, talvez você não tenha visto o meu outro vídeo, né? O meu primeiro vídeo fala sobre o incêndio na minha casa. Pois é, teve um incêndio na minha casa e nós perdemos praticamente tudo lá. E o vídeo de hoje tem muito a ver com o último vídeo. Então, se você ainda não assistiu, vai lá ver. E aí, eu vou deixar ele linkado aqui no final, que aí você assiste esse, no final você vai lá ver sobre a minha casa, tá bom? Então tá, o que eu vim dizer, né, com vocês hoje? Gente, eu vim trazer um contexto pra vocês um pouquinho da minha vida, porque muita gente não sabe, né, sobre tudo que eu já passei na minha vida. E o que eu quero contar pra vocês hoje tem muita relação com tudo isso que já passou. Hoje eu tava com o intuito de trazer um outro vídeo pra vocês, um vídeo mais legal, de tour da casa, mas eu senti no fundo do meu coração que eu poderia ajudar outras mulheres com esse conteúdo que eu precisava trazer. E quem sabe você tá aí do outro lado passando por problemas como o meu e esse vídeo te ajude a abrir os olhos e pedir socorro, né? Então vamos lá. Esse ano de 2024 tá sendo um ano muito desafiador, mas muitas pessoas me questionam como que eu tenho passado por isso, né, de forma tão tranquila, como que eu tenho segurado tanto a onda, assim, que minha fé é tão inabalável, né? Eu escutei muito sobre isso, que minha fé é inabalável. Mas a verdade é que a maioria das pessoas da internet que não conhecem a minha vida como um todo. E eu vou contar pra você hoje, pra você ficar mais próxima de mim e entender um pouco mais como funciona meu coração e a minha fé. Certo, então eu vou começar contextualizando pra vocês desde o início do meu casamento, tá? Não vou falar de antes do casamento porque acho que não interessa muito, né? Então, eu sou Pamela Raielli, eu sou casada há 10 anos com o Hugo, meu amor, um grande marido, um grande pai. Com ele eu tive 7 filhos, né? Foram Davi, meu primogênito, que tem 9 anos. Depois veio o Gabriel, que tem 7 anos. Depois o André, que tem 4 anos. E depois do André, nós tivemos 3 bebezinhos que foram para o céu. 3 anjinhos aí que se foram antes das 12 semanas de gestação. Dos 3, o terceiro foi o mais difícil, no sentido do aborto ser mais dolorido fisicamente, né? Foi quase um parto, assim, do tanto que doeu, que eu sofri. E depois que eu perdi esse terceiro neném, deu uma balada nas estruturas. Eu falei, Aria, eu acho que Deus tá querendo dizer que não é mais pra gente ter filhos, né? E aí nós começamos a não tentar mais engravidar. Mas nós deixamos livre, né? A gente sempre usou o método Billings. E quando dava aquela vontade, assim, de namorar bem no período fértil, a gente não fugia tanto.
E acabou acontecendo no Dia dos Namorados de 2023. 23? É, 12 de junho de 2023. Nós namoramos, né? Fizemos um jantar especial e tal, terminou o namoro. E eram 5 dias antes da minha ovulação. E eu sabia que tinha chance de engravidar. Mas nós fizemos mesmo assim. E foi dito e feito. Nós engravidamos da nossa pequena princesa. Foi um susto, porque eu não estava achando que eu iria engravidar de novo. E depois que engravidei, um susto maior ainda, porque eu tive muito medo de perder de novo, né? Mas graças a Deus, deu tudo certo. E a gravidez veio até o fim, né? Mas eu preciso voltar um pouquinho, que eu pulei. Quando nós tivemos o Davi foi uma gestação não planejada, mas muito desejada. Eu queria muito ser mãe já, quando eu engravidei do Davi. E nós descobrimos a gestação dele no dia 26 de dezembro, presentão de Natal, né? E a gravidez dele foi tranquila, apesar de eu ter hiperemese gravídica, né? Então eu vomitava o tempo inteiro, eu só comia pipoca na gravidez dele, porque era a única coisa que não me fazia passar mal. De resto, eu vomitava tudo. Mas foi tranquilo, foi um parto normal, gostoso, tranquilo, sem muito sofrimento, rápido também. Ele amamentou tranquilamente, ele era um bebê perfeito, gente, não me dava trabalho nenhum. Já o Gabriel, quando estávamos com 16 semanas de gestação, nós descobrimos uma hidrocefalia, né? E aí foi pesado, porque aí nós descobrimos que ele poderia não nascer vivo, ou se ele nascesse, ele poderia viver só por algumas horas. A hidrocefalia dele era muito severa. Eu acho que vou deixar um vídeo aqui falando sobre isso pra vocês. Eu não vou me alongar muito aqui, porque é um assunto muito extenso e mexe muito comigo. Mas só pra vocês entenderem o contexto, tá? E aí depois que ele nasceu, graças a Deus, ele, apesar de ter toda a deficiência neurológica, né, ele não teve nenhuma sequela, milagrosamente. Foi assim que os médicos consideraram, né, que ele milagrosamente não tem nenhuma sequela até hoje. E foi muito difícil, porque durante a gestação inteira os médicos diziam que ele não ia sobreviver, ou que ele ia ficar sequelado, vegetal, que ele não ia conseguir mamar, enfim, eram os piores, né, quadros, até abortar me sugeriram. E no final ficou tudo bem, ele não precisou de ajuda nenhuma pra nada, ele é perfeito. Só que depois que ele nasceu, passados 2 meses, ele tinha muita cólica quando nasceu, diferentemente do Davi, que não tinha nada. E ele chorava sem parar por 2 meses. Ele só se acalmava no meu colo. E tudo isso, junto com baby blues, com todo o estresse pós-traumático da gestação, né, com tudo que eu vivi durante a gestação, eu acabei entrando numa depressão muito profunda. Muito profunda mesmo. E eu sentia muita dor na cervical, porque eu tinha um peso muito grande nos seios. E quando ele tinha 4 meses, eu descobri um nódulo no seio. Um nódulo sugestivo para câncer no seio direito. Então vocês pensam, que loucura, que junção de emoções. E foi um médico que estava avaliando a condição no meu seio, que me sugeriu que eu procurasse um psiquiatra para tratar a depressão, porque eu não estava bem. E foi bem difícil, realmente, bem difícil. O casamento não estava muito bem, a gente estava enfrentando alguns problemas conjugais ali que eram fortes. Nunca teve nenhuma chance de pensar em se separar, nada disso, mas era muito difícil conviver com aquela dificuldade que nós estávamos passando. A vida financeira também não estava 100%, eu passando por toda essa depressão, né? E ainda me aparece esse nódulo no seio, então pensa, tudo muito complicado. Então ali eu comecei a tratar minha depressão, graças a Deus, porque eu tava tendo ideação suíça, né? Vocês entendem, não vou falar o nome todo pra não banir aqui o vídeo. Mas graças a Deus o tratamento foi bom, foi muito eficaz. 6 meses depois eu tava bem, né? Tava muito bem. Eu me lembro até que eu cheguei na sala da psiquiatra e ela me perguntou assim, como que eu posso te ajudar? E eu respondi pra ela muito categoricamente que eu queria ser feliz de novo, que eu não estava conseguindo ser feliz mais. E 6 meses depois eu estava muito feliz, graças a Deus, estava tudo bem.
E aí eu comecei a fazer terapia, né? Fiz terapia por muitos anos e ficou tudo bem. Até que chegou esse 2024. Gente, que loucura esse 2024. Na verdade, durante a gestação da Helena, eu já senti que eu estava um pouco instável emocionalmente, em alguns momentos, assim, muito estresse, né? A gravidez dela também não foi uma gravidez fácil, porque ela teve descolamento placentário. Então eu tive que fazer repouso absoluto numa casa com 3 crianças correndo pra lá e pra cá. Sem ajuda de empregada, sem ajuda, né, de diarista, com uma crise financeira muito grande, gente. Muito grande mesmo. Então eu não tinha condições de pagar. Até um dia que uma amiga me ligou e falou assim, olha, me diz qual dia que fulana pode ir, porque eu tô pagando ela pra ela ir aí limpar a sua casa. E emocionante, porque foi um presentão, assim, sabe? E aí, a gravidez dela já não foi tão fácil, no final foi mais difícil ainda, porque, gente, desculpa os barulhos, não tem jeito, aqui é do lado de uma escola, vocês vão ouvir barulhos mesmo. E no final da gestação dela, com 30 semanas, eu comecei a sentir muito trabalho de parto, né, muito pródromo ali, muita dor, contrações bem doloridas, e uma dor muito forte aqui no alto, assim, do abdômen, né, como se fosse ali no estômago. E aí, quando eu ia aos médicos, os médicos diziam que não era nada. Como eu já tinha feito ali uma abdominoplastia, eles diziam que provavelmente essa dor vinha da abdominoplastia, né? E eles nunca investigaram muito para saber exatamente o porquê dessa dor. Acontece que quando eu estava de 30 semanas até 36, foi um período terrível de internações, né? Muitas internações para controlar essa dor. E aí, quando foi com 36 semanas, eu entrei em trabalho de parto efetivo mesmo. E não tinha mais jeito. Eu estava no hospital, inclusive, internada. E eles estavam me dando medicação para suspender as contrações, mas naquele dia não foi possível mais. Eles não conseguiram mais controlar as contrações. E aí a médica começou a me acompanhar e viu que a bebê estava em sofrimento. E nós tivemos que ir para uma sala de cirurgia às pressas, porque a Helena estava mal. E aí, a Helena nasceu, foi uma cesariana bem rápida, bem difícil, porque eles fizeram uma cesariana rápida, né, porque ela não estava legal. Ela nasceu, chorou, ficou curadinha. Quando trouxeram para mim, ela desfaleceu de novo. E aí, quando ela desfaleceu, a médica já viu que não era normal, né? Já levou ela pro lado, assim, tudo do meu lado, né? Na sala de parto ainda. E aí eles precisaram ali fazer reanimação cardíaca, né? Massagem cardíaca. Tiveram que entubar ela às pressas. E não me deram garantia nenhuma de que ela sobreviveria, porque eles não estavam entendendo por que ela não conseguia respirar. Ela simplesmente não conseguia manter a respiração. Ela estava azul, ou seja, ela estava praticamente morta, gente. E eles conseguiram restabelecer a vida dela. Foi uma cena, assim, muito forte. Eu não sugiro pra ninguém passar por aquilo, sabe? E aí, depois, foram com ela pra UTI, neonatal, né? E descobriram que, na verdade, ela tava com infecção pulmonar, que ela deve ter pegado de mim. Porque 2 dias depois do parto, eu descobri que eu estava com água no pulmão, que é uma sequela originária de pneumonia. Então, provavelmente, né, não tem como bater martelo, mas provavelmente eu tive uma pneumonia silenciosa e passei para ela. E aí ela, no quadro de sepse, porque ela era muito pequena, ficou internada 15 dias, tomando antibióticos, lutando, né, contra a morte. Mas graças a Deus, tá bem, tá viva, muito saudável e sem sequelas também, porque ela ficou 8 minutos sem conseguir respirar sozinha. Isso poderia dar uma sequela grande neurológica. Mas graças a Deus, nada aconteceu. E meu 2024 começou assim, né? Eu achei que já seria assim o ápice, o ápice do ano, né? Eu falei, nossa, esse ano já foi, né? E aí quando foi em agosto a minha casa pegou fogo. E aí a história que vocês já sabem do último vídeo, né? Que quem não sabe ainda, corre lá depois desse vídeo pra assistir, pra entender sobre o que eu tô falando. E a casa pegou fogo, a gente perdeu quase tudo, praticamente, gente, tudo. Roupas, calçados, utensílios de casa, móveis, enfim, nós perdemos quase tudo.
E, e a cabeça fica como, né? Diante disso tudo. Difícil lidar com tudo isso. A gente não se entregou, porque Deus não permitiu. Deus foi a minha força e tem sido minha força todos os dias, porque não é fácil. Não é fácil. Quando eu fecho os meus olhos e eu lembro de eu entrando na minha casa e vendo tudo queimado, gente, não é fácil. Quando eu fecho os olhos e lembro da minha filha azul, morta ali, e eles tentando reanimá-la, não é fácil. Mas enfim, conseguimos muita ajuda, graças a Deus, né? A graça de Deus nos alcançou e nós conseguimos dinheiro para reverter tudo isso, para resolver tudo isso, né? E quando as coisas começaram a se acalmar, parecia que estava tudo indo bem, tudo ficando normal. Aí eu descobri agora que eu tô com catarata nos 2 olhos. Vocês acreditam? Esse ano não acaba mais, né? Se eu conto sem filmar, eu acho que vocês não acreditariam. Mas eu filmo, que bom, né? O que acontece é que eu tenho alta miopia. Eu tenho 20 graus de miopia no olho direito e 19 no olho esquerdo. E quem tem alta miopia, o processo de catarata pode ser antecipado, né? E é pior do que o da catarata senil, que é a catarata do idoso. Porque a catarata do idoso, ela pega assim, ó, de fora pra dentro, ela vai, né, você vai perdendo a visão aos poucos. A catarata de quem é alto míope, ela começa no centro do olho e ela vai se espalhando. Então, assim, no início, ela já começa a atrapalhar muito. E como o meu olho tem 20 graus de miopia, ele é um olho muito delicado, com uma retina muito fina, com um fundo de olho muito delicado, né? O maior risco que eu tenho é de um descolamento de retina, que muitas vezes ele é irreversível, então ele leva a cegueira sem resolução. Então é perigosa a cirurgia para mim. Mas também é perigoso não fazer cirurgia. E quanto mais demora para fazer cirurgia, mais difícil é de fazê-la. Então não tem jeito, eu vou ter que fazer a cirurgia agora. O plano de saúde não cobre tudo. O plano de saúde cobre o procedimento cirúrgico em partes, e cobre também o anestesista, né? E a internação, se precisar. Mas ele não cobre a lente que acerta o meu grau e não paga também o procedimento a laser. Então, mesmo com o plano de saúde me ajudando, eu vou ter que pagar em torno de R$7.000 por olho para fazer essa cirurgia. Depois da minha casa pegar fogo. Pan, você tem dinheiro para isso? Olha, louvado seja Deus que eu tenho. Porque vocês todos me ajudaram muito na reconstrução da minha casa. E eu consegui dinheiro para reformar tudo. Então, o dinheiro que nós temos guardado para comprar um carro, né, que a gente já vinha guardando para comprar o carro, eu vou ter que usar para pagar as lentes. É exatamente todo o valor, gente. É todo o valor que nós temos guardado. Então, eu tenho condições, mas o carro vai ter que ficar mais para frente ainda. E louvado seja Deus por eu ter a condição de fazer, porque não tem outra saída. Senão eu teria que ir para o SUS, e no SUS eu não poderia corrigir o grau, só corrigiria a catarata. E se eu fizer isso, depois eu não posso mais corrigir a miopia, porque meu olho é muito sensível, ele tem poucas células, então eu só posso fazer uma cirurgia. E é por isso que até hoje eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia para corrigir o meu grau, por causa dessa sensibilidade do meu olho. Então eu posso fazer uma única cirurgia na vida. E nós vamos ter que fazer agora. E por que eu tô trazendo tudo isso pra vocês, né? Tô falando tudo isso pra vocês pra contextualizar e explicar que eu não tô bem. Eu não tô legal. Eu consegui segurar tudo isso com fé, sim, né, com tranquilidade. Mas eu tenho observado de um mês e meio pra cá, uns 2 meses pra cá, que eu tenho ficado muito instável emocionalmente. Eu tenho me estressado com muita facilidade, tendo picos assim de estresse. Tenho ficado muito ansiosa. Tenho ficado compulsiva a alimentar
em função da ansiedade, né? Tenho sentido ali muita vontade de chorar às vezes. Às vezes você nem entender por que eu tô querendo chorar, mas vem à vontade, sabe? E uma sensação de incapacidade, de insuficiência. Enfim, não tô legal, né? Diante de tudo isso também, tudo bem não ficar legal, né, gente? Eu acho que eu tô muito cansada, porque essa rotina fora de casa, cuidando da obra, cuidando dessa casa, as 4 crianças e, assim, a vida continuando, né? Tá mexendo muito comigo mesmo, assim, no sentido do cansaço. E aí eu descobri com o médico que provavelmente esse cansaço vem do emocional, né? O emocional não tá bem e tá repercutindo no físico. Eu tenho sentido muita dor no pescoço, tenho acordado frequentemente com o pescoço endurecido, dolorido. E isso é um sinal que eu tenho de somatização, né? Pelo autoconhecimento que eu já tenho. Quando meu pescoço começa a doer, eu percebo que eu tô ali guardando sentimentos, guardando emoções, não tô trabalhando elas, então começa a gerar a somatização. Esse estresse muito excessivo também, às vezes a criança faz uma besteirinha e pra mim aquilo já é algo muito grande. E a ansiedade, gente, eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu tô muito ansiosa e assim, eu tô querendo comer muito. E não é doce só, tá? É arroz, feijão, é carne, é tudo. E eu tô fazendo tratamento dentário, eu não posso comer, porque dói, né? Eu tô fazendo 2 implantes, um de um lado, outro do outro. Então, dói dos 2 lados, então eu acabo tendo que comer coisinhas líquidas, cremosas, molinhas. E pensa, aí eu tô descontando nas comidas doces porque são mais fáceis de comer. Então, conversando com o meu esposo, ele observando esses sinais, né? Porque quem já teve depressão profunda uma vez na vida tem que se cuidar, porque ela fica predisponível, né? A ter de novo, porque a depressão, ela não tem cura, ela tem controle. Então, a gente ficou com muito medo de eu ter uma nova recaída diante de todos esses estresses, né, desse ano. E aí ele me convenceu a procurar um psiquiatra e fazer terapia. A terapia eu ainda não comecei, porque ainda não consegui achar uma pessoa que pudesse me atender, porque tem que ser pelo plano, eu não tenho condições nenhuma de pagar um profissional agora, mas o psiquiatra para conseguir. E ele já começou a me acompanhar. Eu vou fazer acompanhamento de 15 em 15 dias. Tô tomando 2 medicações que eu não vou falar aqui pra vocês, porque, né, eu não gosto muito dessa questão de falar sobre medicações psicotrópicas. Eu acho isso uma coisa muito delicada. Eu não gostaria que ninguém usasse isso sem acompanhamento médico. E é isso. Então, por conta disso, eu tô hoje bem sonolenta, bem... Não é triste, não. Tô sonolenta mesmo. Aérea, assim, minha cabeça tá meio... aérea, sabe? Parece que tem uma bola murcha lá dentro. E aí eu queria vir dividir isso aqui com você, porque se você tá passando por estresses assim na sua vida, né? Traumas tão grandes, situações muito difíceis de serem vividas, e você não tá conseguindo ser quem você é, você não tá conseguindo entregar os resultados que você sabe que você pode, pode ser que você precise de ajuda. E tudo bem tomar remédio, né? Tudo bem procurar um psiquiatra, tudo bem fazer terapia, tudo bem assumir eu não estou muito bem, eu não sou tão forte assim. Tudo bem dizer pra todo mundo cara, tô dando conta, mas não é sozinha, tá? Então, meu lado espiritual tá muito forte, graças a Deus, mas meu corpo, também a parte física tá precisando de ajuda e eu tô ajudando ela. Então, esse vídeo foi um desabafo e um incentivo para que, se você estiver precisando de ajuda, que você corra e busque essa ajuda, tá bom? Então, quero deixar aqui um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.